dia! Estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e nesta terça-feira, dia 27 de junho, recebemos aqui os dirigentes sindicais Dirlene Ferreira e Weber Barbosa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Nesta semana, os trabalhadores dos Correios começam a dar os primeiros passos rumo à campanha salarial 2023 com o Encontro Nacional de Mulheres da FENTECT e o 14º CONTECT. Por isso, já quero começar perguntando a você, Dirlene, o que as trabalhadoras podem esperar deste evento? Então, esse Encontro Nacional das Mulheres, ele acontece sempre antes do Congresso para debater todas as cláusulas e nós, mulheres, debatemos as cláusulas específicas para as mulheres, do acordo coletivo. A pauta nacional é contra a misoginia, contra o machismo, contra o assédio sexual no local de trabalho, mas a gente também tem as pautas específicas que cada estado, os seus delegados eleitos em assembleia, leva essa pauta para ser debatida lá. Mas uma coisa que a gente precisa repassar é que todas aquelas cláusulas que foram retiradas do nosso acordo coletivo e que para nós mulheres afetou muito, que uma delas é o atestado de acompanhante ao filho, hoje a gente está pela CLT, essa cláusula foi retirada do nosso acordo. Isso é uma cláusula que tem que ser debatida e que a gente tem que tentar reconquistá-la de volta, porque as mães, geralmente, elas que acompanham os filhos, não que os pais não acompanham, mas a maioria das vezes, as mães, e a gente, como mãe, está passando por uma situação bem complicada nos Correios, por falta da gente não poder mais ter esse atestado de acompanhante para filhos que sejam maiores de 6 anos, Hoje a CLT garante 1 dia, e o filho tem que ser menor de 6 anos. Então, se o seu filho hoje tem 7, 8, 10 anos, você não tem direito a esse atestado. Então, essa cláusula, ela é bem importante, sem contar a N outras cláusulas que foram retiradas, do acordo coletivo. Sim, e nessa questão da cláusula de acompanhamento dos filhos, então quer dizer que uma criança de 8 anos vai poder ir sozinha ao médico, Se a gente pensa em mães solteiras, em mulheres que não têm uma rede de apoio, já fica bem mais complicado, Exatamente. E aí tem um dia descontado, é isso, Sim. Na prática. Na verdade, o que a gente orienta é que tente uma negociação com a chefia de alguma forma para que essa mãe não fique prejudicada. Mas se ela não conseguir essa negociação, como é que ela vai fazer? A mãe, como mãe, posso falar, eu mataria o dia para estar com meu filho ao médico. Não, com certeza. Porque eu não vou deixar, mas aí a gente orienta que tente uma negociação. E isso é muito chato, você ter que ficar negociando algo que deveria ser um direito. Que foi, retirado aí nesses últimos anos. Sim, no acordo coletivo de 2020 a gente perdeu essa cláusula e algumas outras também que não, eu estou falando sobre as cláusulas perdidas para as mulheres, porque nós estamos falando, Do sobre o encontro encontro de mulheres que vai acontecer dia 28 e 29 em Brasília, mas sem contar que teve outras cláusulas que a gente perdeu, que afeta também a mulher, mas afeta o trabalhador, o homem também, De um modo geral, Sim. E quem são as delegadas que vão representar a base sindical de Goiás? Nós temos a Larina, de Anápolis, e a Soniane, do CDD Pedro. Certo. Então, elas estarão aí representando o sindicato do Sim. Encontro de Mulheres para a construção dessa pauta que será levada ao 14º CONTECT. E aí, o Weber, pode falar um pouquinho mais do que é o 14º CONTECT, do que os trabalhadores podem esperar também. O 14º CONTECT, ele já deveria ter acontecido, Ele foi prorrogado por causa da pandemia, era para ele ter acontecido lá em 2020, e por causa da pandemia a gente não tinha, depois veio a perca do acordo coletivo, como a Juliana estava citando, das cláusulas, que foram 52 cláusulas que nós perdemos naquele acordo coletivo. Então nós não tínhamos como nem liberar os delegados sindicais para fazer o congresso, que é o Congresso Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Esse congresso ele acontece a cada 4 anos e é nele que faz as mudanças estatutárias da federação, da FENTECT, e é nele que ocorre também a eleição dos novos membros que vão
representar, que vão encaminhar as nossas lutas nacionais lá em Brasília. Então, todo ano acontece o CONREP e a cada 4 anos acontece o CONTECT. Esse CONTECT, ele já foi, como eu estava dizendo, ele já foi prorrogado o mandato da federação, né, que deveria ter vencido já em 2018, prorrogou, em 2020 prorrogou, e depois prorrogou de novo. Aí quando foi para prorrogar a terceira vez, entraram num consenso e a gente conseguiu uns avanços também no último acordo coletivo, que já no que diz respeito à liberação de delegados sindicais para participar do Congresso. E agora vai acontecer. Vai acontecer dia 29, abertura à noite, e dia 30 e dia 1º, no Hotel Laguna, no Núcleo Bandeirante, em Brasília. Aí lá tem delegados do país inteiro, tanto nas oposições sindicais, que é o caso de São Paulo, Rio, Tocantins, que não são sindicatos que são filiados à FENTECT, mas que a gente tem as oposições reconhecidas lá e que os delegados são tirados lá também, naquelas bases, para vir participar do fórum da FENTECT. Né? Então aí é toda a categoria mesmo, né? Sem distinção de federação. Porque antes de ter a divisão das duas federações, eram 36 sindicatos filiados à federação, a FENTECT. Aí, como houve o rompimento em 2012 de parte dos sindicatos, quando teve a eleição lá em Fortaleza da federação, aí saiu São Paulo e Rio e fundaram a FINDECT. Já tinha a FINDECT há muito tempo esquecida, eles ressuscitaram aquela federação antiga, aquela associação de sindicatos que chamava FINDECT, e estão atuando como federação, mesmo sem ter reconhecimento legal, sem ter carta sindical, mas por terem uma base muito grande, a justiça acaba que em negociações coletivas reconhece eles como federação, porque é quase que 50% da nossa categoria está nessas bases, por causa de São Paulo e Rio. E quais são os delegados daqui de Goiás? Os delegados aqui de Goiás, eu sou um dos delegados que vou participar do CONTECT. O Elson Júnior, que também é diretor adjunto, secretário adjunto aqui do Sintect. O Divino Mendes, também secretário adjunto. Né? Adjunto não, de assuntos dos aposentados. Né? São 6, né? O Jânio, a Larina e a Soniane. Isso, porque depois que acaba o encontro de mulheres, elas vão para a CONTECT. As mesmas delegadas que vão participar do encontro de mulheres, elas também serão delegadas no CONTECT. Certo. E o que é que os trabalhadores podem esperar em relação à pauta? O que a categoria vai tentar é trazer todas essas cláusulas que foram retiradas ou não? O que é que você acha assim que vai acontecer? A nossa pauta nós já temos, né? É a reconquista dos nossos direitos. Então é voltar tudo que tinha. É a tinha. luta pelo acordo coletivo, é a luta pelo concurso público, é a luta contra o DDA da morte, é a luta para que se acabe com esse DDA, com essa distribuição domiciliar alternada, né? Que tem massacrado trabalhadores nas unidades, que tem adoecido os companheiros. Isso é uma luta nacional nossa. Então, assim, para além das 52 cláusulas que nós temos para buscar, para lutar, que nós perdemos em 2020, nós temos essa luta que é pelo concurso público e contra o DDA, que tem tanto massacrado nas unidades. Vamos conseguir todas as cláusulas de volta? É uma pergunta. Vai depender da nossa luta, da nossa força, da nossa organização. Certo. Sabemos que estamos no início de um governo que está em disputa, que está tendo que rebolar para conseguir governabilidade dentro do Congresso, está tendo lá uma hora de cá um partido, toda hora um tentando puxar o tapete e tal. A gente sabe do desmonte que foi feito no país, sabe do desmonte que foi feito nos Correios com vistas à privatização, mas eram cláusulas que já eram mantidas, que o Correio conseguia bancar. Então, eu acredito que talvez todas não, mas uma boa parte a gente consiga voltar e ter aí um reajuste com 9%, 10%. Eu estou jogando aqui, mas é um número que me veio aqui, porque eu estou tomando por base, Larissa, a negociação que houve em mesa nacional permanente de negociação
com os servidores públicos, né? Então, eu estou me balizando por eles, que Certo. foi um ganho que eles tiveram de 9% e que agora, como nós também estamos no mesmo âmbito do Serviço Federal, mesmo não sendo servidores, mas estamos no âmbito federal, eu penso que nós temos que nos balizar por essa negociação coletiva que houve já. Você citou uma coisa importante, Weber, que é a questão do concurso público, né? O último concurso público foi realizado em 2011, então você tem uma grande perca aí de efetiva ao longo dos anos, tanto por aposentadoria como por planos de demissão voluntária, e junto com o DDA acaba prejudicando ainda mais o trabalho daqueles que ficaram, né? Sim, ficou um número muito reduzido, porque como você bem citou, foram 3 PDIs seguidas que foram feitos e saiu muita gente, principalmente depois que nós perdemos o acordo coletivo em 2020, muita gente, houve um avanço muito grande da truculência, do autoritarismo dentro dos Correios, né, do assédio, que muitas chefias elas cresceram muito assim no assédio para cima do trabalhador, porque a gente ficou quase que só com a CLT na mão. Então muita gente caiu fora. Muita gente que já estava perto do tempo de aposentar, ou que já estava com o tempo de aposentar, mas que ainda tinha uma vida útil boa nos Correios. Nós temos colegas nossos que era até do sindicato, que não suportou, falou, não, eu já estou cumprindo meu tempo, eu vou sair fora, e foram vários. Infelizmente, muitas das pessoas que saíram no último PDI foi porque não estavam suportando mais a pressão que estava sendo feita nas unidades para trabalhar final de semana, para fazer hora extra, para trabalhar domingo, sabe? Tudo passando feriados, qualquer coisa passando documento, passando processo administrativo, um atrás do outro, se o trabalhador se recusasse. Inclusive, nós temos ação coletiva, por causa disso. Gerou até um processo que os Correios foi multado por convocar as pessoas de domingo a domingo. Certo. Naquele período pós-campanha salarial 2020, onde nós perdemos lá quase tudo do acordo coletivo. Então, fica aí o chamado, né? Igual você falou, vai depender muito da unificação da categoria, do fortalecimento, né, das pessoas nessa campanha salarial e da participação de todos os trabalhadores, né? Porque não adianta nada só estar ali os delegados sindicais, os dirigentes participando, né, das campanhas e às vezes de uma mobilização, de uma greve, se o trabalhador não participa, né? É importante frisar que nós já estamos iniciando a campanha salarial, já está começando. Daqui uns dias, dia 30 e dia 1º, a pauta vai ser tirada. Mês que vem já temos que referendar a pauta, de que vai ser o norte das negociações. Como eu já disse, essa pauta nós já temos ela quase toda, né? Que é a reconquista do que nós perdemos. E aí fica o chamado para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras de que tudo que nós perdemos a gente só vai reconquistar com a nossa unidade, com o fortalecimento do sindicato, com o fortalecimento da instituição, participando das assembleias, participando dos eventos. Agora estamos numa via, nós já estamos partindo, né, para uma vibe, como diz o pessoal, de ir já para o presencial. Então nós vamos estar chamando assembleias presenciais pelos próximos tempos, para poder fazer estado de greve, fazer deflagração de greve, avaliar a proposta, né? Não estou dizendo que vai ter greve, porque greve você não faz por decreto. A greve ela é fruto de uma não negociação. Não teve avanço na negociação, não teve qualquer brecha que desse para a gente vislumbrar um ganho para os trabalhadores e trabalhadoras, aí a categoria faz a greve. Mas assim, a gente imagina que a gente consiga chegar numa negociação coletiva, numa negociação que a gente possa celebrar acordo coletivo, sem ir para dissídio coletivo, sem ir para a justiça ter que definir os nossos rumos. Somos nós mesmos que somos os trabalhadores que conhecemos as nossas pautas e temos o dever de concordar ou não com elas, né? Porque aí, no caso, quando a gente não concorda e não dá certo, vai para a greve, vai para o dissídio e a justiça acaba decidindo. E nem sempre decide
melhor lado. Então é melhor que a gente celebre acordo coletivo. Né? Então a intenção é que se chegue num acordo. Sabemos das dificuldades que o governo está, que é o primeiro ano, mas sabemos também da intenção que ele tem de reconstruir essa empresa, que já começou logo de cara, engavetando e suspendendo e arquivando um projeto de privatização que estava em curso, que se o outro candidato, o anterior, tivesse ganhado, hoje nós já estaríamos privatizados e na fila do desemprego, já na reta para sair, já com a documentação no RH, provavelmente. Entendeu? Porque ele tinha a previsão de abril ele colocar em pauta. E ele tinha um certo aval para isso com o Congresso que ele tem. Que inclusive Exatamente. hoje permanece ainda, né? Nessa tentativa De rediscutir o que já foi suspenso. Então, o Lula entra pela segunda vez, após 20 anos. O Lula fez isso em 2003. Ele entrou, tinha um processo de privatização do Fernando Henrique Cardoso em curso. Ele arquivou, suspendeu e fortaleceu a empresa naquele período. Então essa é a esperança. Depois veio né? o golpe, veio o Temer, veio o Bolsonaro de novo, veio o processo de privatização e o Lula entra 20 anos depois e arquiva e suspende novamente um projeto de privatização que estava em curso contra os Correios. Certo. Então fica aí o chamado, né, para todos os trabalhadores acompanhar as redes do sindicato, porque qualquer informação, movimentação, inclusive durante o congresso, né, nós iremos postar aqui. E na próxima semana convido você novamente, Weber, para vir falar o que de fato aconteceu no congresso, quais foram as principais pautas discutidas. Sim, aí a gente espera que a categoria esteja sempre junta e unida com a gente, porque a nossa vitória vai depender da nossa unidade. A gente tem que ter sempre isso em consciência, de essa correlação de força ela é grande. Quanto mais a gente se mobilizar e ver o trabalhador na rua, e ver o trabalhador se organizando, mais os patrões cedem e a gente consegue avançar nas nossas pautas.